Fala galera, Bruno Oliveira aqui na área, sejam bem-vindos ao canal Hipnoflow. Neste canal a gente fala sobre hipnose de terapia, hipnose de palco, hipnose street, hipnose, o mundo da hipnose. E falamos também sobre desenvolvimento pessoal. E se você tá aqui pela primeira vez, não se esquece de ativar esse sininho aqui, se inscreve no canal, cara, muito conteúdo top, com gente de alto nível que eu trago pra vocês. Olha o Lucas aí, meu amigo, já a gente vai conhecer um pouco o que esse cara faz aqui. E não se esquece de marcar as notificações aí, beleza? Lucas, se apresenta aí pro pessoal, a bola tá com você. Beleza. Meu nome é Lucas de Albuquerque, para quem não me conhece, para quem acompanha aqui o Bruno, excelentíssimo professor de hipnose. Eu sou natural de Santa Maria, atualmente moro em Porto Alegre e atuo como mentor de terapeutas hoje em dia. Ainda trabalho com terapia, mas o meu foco principal hoje é mentoria para terapeutas que desejam aprimorar e aprender estratégias sofisticadas e avançadas de mudança. E é isso, cara. Vamos falar de hipnose conversacional. Lucas, primeiramente, conta aí pra gente como foi que você encontrou a hipnose. Foi você que encontrou a hipnose ou a hipnose que encontrou você? Essa é uma pergunta difícil, eu não sei te dizer quem que encontrou quem, mas que bom que a gente se encontrou pelo caminho. Então, cara, eu já trabalho com terapia aí há uns 10, 11 anos. Comecei com terapias holísticas, reiki, cromoterapia. Fui me interessando cada vez mais sobre, como que a gente ajuda pessoas a melhorar de vida. Em 2017 conheci hipnose e, cara, curti pra caramba esse negócio de hipnose. Conheci através de um curso que foi bem raso, bem superficial. E a partir disso, cara, eu me encantei e fui atrás. E, bom, aí tu já sabe como é, né? Curso atrás de curso, atrás de curso, atrás de curso. Até que 2019 foi o ano que tudo mudou, cara, pra mim. Foi quando eu conheci uma mulher chamada Melissa Tiers. Vocês já devem ter ouvido falar de Melissa Tiers, né? Obviamente. Uma das maiores professoras de hipnose e changework do mundo. E, cara, foi quando eu conheci ela. Eu vou te contar, vou ser bem sincero, tá? Quando eu conheci a maneira dela trabalhar, que é com hipnose conversacional, o assunto que a gente vai falar aqui hoje, cara, quando eu conheci isso e eu olhei para os métodos cheios de passos, sabe aqueles métodos super complexos e faz isso e faz aquilo e faz aquele outro, eu vi ali, cara, só 4 passos, cara. Eu falei, não, esse negócio não pode funcionar, cara, não pode funcionar. E aí, eu tinha ido com um amigo meu, a gente dividiu o quarto lá no hotel, lá final na Paraíba. E ele também, cara, não acreditava que podia ser tão simples, que podia ser tão elegante, tão leve. E a gente foi fazendo as práticas, né, os exercícios, que fazia parte do curso. E aí, quando a gente voltou pra vida real, que a gente viu, opa, peraí, aquele negócio que eu fiz na prática mudou. Opa, não tô mais sentindo aquele negócio lá que eu sentia antes. Cara, esse negócio funciona mesmo. E, cara, a partir daí eu abandonei tudo que eu fazia e mergulhei de cabeça só nisso. E não tem volta, velho. Massa demais, porque assim, aquilo que você falou, né, curso atrás de curso é um caminho sem volta, na verdade, né? Toda pessoa que entra no mundo da hipnose, ela sai fazendo curso atrás do outro, mas o negócio é, coloque em prática, pelo amor de Deus, não tem um monte de certificado na parede não, que eu já vi um monte de terapeuta, um monte de gente que faz o seguinte, assim, ele faz uma parede com os certificados todos, tá, mas você praticou qual deles aí? E, Lucas, você também já trabalhou com entretenimento, com street hipnose, hipnose de palco, ou só vem nessa pegada de terapia? Conta aí pra gente. Cara, eu me dediquei exclusivamente à terapia, cara. Exclusivamente, cara. Eu mergulhei de cabeça nisso e fui estudando e descobrindo cada vez mais coisas e acabei não desenvolvendo habilidade, sabe? De lidar com a parte de treinamento. Cara, eu acho bom pra caramba. Já usei alguma coisinha ou outra dentro de terapia. Cara, funciona muito bem. Ajuda muito o processo a ficar mais dinâmico, mais lúdico. A pessoa fica muito mais imersa. O engajamento no processo terapêutico, cara, triplica, quadruplica. Isso é uma coisa que eu percebi, cara. Mas eu não desenvolvi habilidade. Inclusive, ó, já vou te dar de antemão aqui que, cara, você é teu aluno. Isso aí é só uma questão de tempo. Vamos embora. Bora colocar as habilidades do street aí na rua, que eu tenho certeza que você vai desenrolar. Porque você já é um cara carismático, você é um cara desenrolado, e aí é só questão de tempo. Inclusive, eu ensino no curso, Lucas, uma indução em 1 minuto. Que é inclusive. Fiz com você. Sim. Foi mesmo na sala da sua, agora que eu tô... Você viu como é rápido. E assim, o bom é que essa indução, ela faz parte de uma hipnose conversacional. Hipnose sem transe, hipnose sem aquele monte de passos que a gente conhece, né? Porque você que tá aqui na live, que você chegou agora, que você iniciou agora na hipnose, provavelmente você comprou um curso ou tá assistindo pela internet e tá vendo aquele passo a passo, né? Aí eu tenho que fazer primeiramente o rapport, depois eu tenho que fazer o IS7, depois eu tenho que fazer um pré-talk, tenho que fazer aquilo, tem que cumprir as etapas. E você fica na mente, peraí, qual é a próxima etapa? Cara, a vantagem de você utilizar a hipnose conversacional, né, Lucas, é porque você não precisa de um transe formal. Você não precisa deixar ninguém molenga, você não precisa deixar ninguém duro, né, em catarse, você não precisa, em catalepsia, né? Você não precisa fazer aqueles tradicionais métodos da hipnose clássica.
nem precisa dar durma, nem coisa do tipo, né? Lucas estava falando ali para mim nos bastidores que já passou por situações onde a pessoa caminhando, andando, fazendo atividade física, ela ressignificou seus problemas, não foi, Lucas? Mas isso é uma das grandes vantagens da gente trabalhar de uma forma conversacional. O que quer dizer trabalhar de forma conversacional? Cara, trabalhar de uma forma que acontece numa conversa, de olhos abertos, como qualquer conversa que acontece no dia a dia. E, cara, eu tive um mentorado que ele teve a brilhante ideia de ajudar uma pessoa estava passando lá por um problema. E, cara, como ele sabia, né? Foi meu mentorado, ele sabia a estrutura mestra da mudança, o que precisa acontecer no sistema nervoso, no cérebro da pessoa, para que ela mude de fato. Cara, muda de fato, não é tipo, mudou agora e volta ao normal depois. Não, cara, é um novo normal a partir de agora. Então, cara, ele ativou lá o estado do problema, ativou a neuroplasticidade, tudo, usou direcionamento de atenção para neutralizar o estado. A genialidade está aqui, ó. Ele acelerou o passo. Na terceira etapa, que quando a gente busca recursos, ele acelerou o passo. E isso obrigou a pessoa a acelerar o passo para estar junto com ele. Só que quando ela faz isso, cara, mexe muita coisa de metabolismo. E recursos, tipo, em matéria de estados positivos, surge naturalmente. E, cara, quando completou uma volta de caminhada, beleza, agora concluiu o processo lá com o quarto passo. E, cara, fiz a mudança. Caminhando. Lucas, quando você começa a utilizar a hipnose conversacional, eu acho difícil você voltar para os métodos antigos, né? Devido à sua eficácia e a velocidade com que a coisa acontece. E você acha que ela é bem mais elegante do que a forma tradicional? O que é que você acha? Cara, na minha experiência, sim. É difícil de achar palavra para descrever isso. Então, o que é uma coisa que é interessante de hipnose conversacional, cara? Para pensar, não existe basicamente resistência. Não existe, cara. Porque é uma questão de influência. Não é aquela coisa óbvia, sabe? Tipo, não, agora vamos aplicar a técnica. Não, cara. Eu já tive cliente que falou o seguinte, quando encerrou a sessão, ele falou assim, tá, mas... E quando é que a gente vai fazer a técnica, cara? Eu já vi que você mudou, já fiz todos os testes, você já viu que. E ele tava esperando que começasse a terapia. Cara, já tinha acontecido. Sabe? O legal é isso, né? E principalmente para aquelas pessoas que têm medo, né? Que acham que a terapia, a sessão, ou a hipnose, ou tanto na situação de entretenimento quanto na clínica, ela acha que ela vai para Nárnia, ela vai para outro estado mental e que ela precisa estar toda molenga, ela precisa... Ela constrói na cabeça dela um estado mental que ela tem que ir quando vai para a hipnose. E quando você vê que só está induzindo a processos mentais, ressignificando os traumas sem precisar fazer coisas mirabolantes, a pessoa vai sair encantada, né? Pô, isso aqui foi hipnose? Cara, eu tinha um medo tão grande da hipnose, mas olha o que é. É simples. Cara. E também é seguro. É mais seguro. Porque quando a pessoa está de olhos fechados, você evoca estados emocionais intensos, porque normalmente o processo de regressão envolve isso, né? Basicamente a técnica mais usada por hipnoterapeutas hoje. Envolve um disparo mais acentuado da emoção, que está associado ao estado do problema. Cara, o problema dessas ativações emocionais exacerbadas, cara, é que a pessoa pode sair de uma coisa que a gente chama de janela de tolerância. E cada pessoa tem a sua própria janela de tolerância. Janela de tolerância, de uma forma bem resumida, é o tanto que ela consegue suportar sem sair do controle, digamos assim. Até porque, se tu pega e ativa estados muito intensos, estados que envolvem estresse, quando tem muito cortisol liberado na corrente sanguínea, o hipocampo ele vai ficar com a função dele prejudicada, ele vai parar de integrar memórias. Então, cara, se você passou desse ponto, não adianta, não importa o que você faz depois. Porque o hipocampo já não vai mais integrar as memórias do jeito que seria benéfico para a terapia acontecer, para que a mudança acontecesse, entende? Então, fica muito mais seguro, porque quando a gente está iniciando estados em hipnose conversacional, isso nunca aconteceu comigo, cara, de uma pessoa ter uma ativação emocional intensa demais a ponto de entrar numa catarse ou alguma coisa assim. Então fica muito mais seguro. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre janela de tolerância e tudo isso que eu tô falando, tem uma palestra minha lá no canal da Soul Hipnose, chamada Teoria Polivagal. Lá eu destrincho muito mais essa questão aqui. Perfeito, Lucas. E o que você falou aí também, eu trago essa observação para o entretenimento, o street hipnose. É que eu nunca tive uma ab-reação, justamente por utilizar essa abordagem da hipnose conversacional. Ela é leve, ela é elegante, e justamente deixa o participante dentro dessa sua janela de tolerância. Hipnose conversacional, a gente consegue ter uma linguagem hipnótica sem precisar de um transe formal, e a pessoa ela fica mais relaxada. Já percebeu, Lucas, que ela fica mais relaxada e o nível de expectativa dela, aquela expectativa negativa, né? Porque tem dois tipos de expectativa quando a gente vai fazer hipnose. Aquela expectativa de que algo mirabolante vai acontecer, isso vai ser ruim para o participante, e tem aquela expectativa boa, nossa, vai acontecer algo.
Né? Então a gente traz essa, nossa, que incrível isso aqui, né? Apenas com a conversa, olha só o que você conseguiu fazer. Lucas, conta aí pra gente, como é a base, né, teórica, assim, dessa hipnose conversacional? Ela vem de quê? De Erickson? Ela vem de quê? Boa, boa. Só um parênteses, cara, porque tem uma coisa muito legal, que eu acabei de lembrar na tua fala, porque, cara, eu atendo muito online. Eu praticamente... Aqui em Porto Alegre eu não atendo presencial, cara, só atendo online mesmo. E sabe o que é uma coisa que é muito legal da hipnose conversacional? Ela desempenha um papel secundário, digamos assim, que ajuda o meu cliente a mudar. Porque é muito comum, por exemplo, que pessoas que passaram por hipnoterapia, elas acreditem que, nossa, eu mudei, mas foi porque aconteceu a hipnose. Mas, cara, quando eu tô no online e não tem isso, e é só uma conversa, é muito mais fácil pra mim mostrar pra pessoa que, cara, ela tem os recursos. E ela mudou por causa dos recursos dela, que eu não tenho poderes mágicos, que eu, cara, eu tô centenas de quilômetros de distância. Entende? Cara, isso aqui é fantástico. É um benefício, uma vantagem gigante, cara. Porque a pessoa não pode dizer, nossa, foi a hipnose que me mudou. Não, cara, foi você que mudou porque você tem os recursos. Então tem esse papel que se soma além da eficácia, né, que a gente já falou. E, cara, hipnose conversacional normalmente vem de Erickson, né? Quando a gente pensa em hipnose conversacional, é impossível não pensar em Milton Erickson, que foi um grandíssimo gênio. A genialidade dele é ímpar, cara. Até hoje não vi nada que chegasse perto. Mas eu vou te contar uma coisa, cara. Eu estudei pouquíssimo sobre Erickson, mas eu estudei muito sobre hipnose conversacional com pessoas que foram muito influenciadas pelo Erickson, como, por exemplo, John Overdorf. E depois Igor Ledorowski, que, cara, se a gente vai falar de hipnose conversacional, tem que falar de Igor Ledorowski, que ele é o maior nome, o nome mais famoso no mundo sobre hipnose conversacional. E Igor Ledorowski é aluno do John, entende? Então é com essa galera que eu estudo. E de tanto estudar essa galera, James Tripp também é outro cara que vem muito nessa pegada do conversacional. Eu acabei desenvolvendo a minha própria abordagem de hipnose conversacional. Para mim, hipnose tem a ver com 3 coisas. Com percepção, com atenção e com influência. Então, olha só, deixa eu fazer um pequeno exercício aqui, que é o que eu faço com os meus clientes normalmente. Galera que está assistindo, tu também, se quiser fazer também, é o seguinte, cara, tu já se sentiu feliz, né? Então sabe como é, sabe quando tu fica feliz? E, cara, quando tu tá feliz, como que tu percebe o mundo, a vida, a realidade, as coisas, as pessoas? Tudo diferente. O que as pessoas normalmente falam, parece que tudo fica mais colorido, mais leve. E, cara, quando tudo fica mais colorido, mais leve, cara, pra onde que flui a tua atenção naturalmente? E, cara, só considera isso. E o quanto isso influencia, por exemplo, o teu comportamento e a tua expressão num determinado momento em que tu está feliz. O quanto que isso te ajuda, por exemplo, a construir pontes entre o ponto A que tu tá agora e o destino que tu quer chegar. Mas, por outro lado, assim como qualquer pessoa, tu também já se sentiu, sei lá, com raiva, ou triste, ou ansioso. E quando tu tá sentindo algum desses estados, como que tu percebe o mundo, a vida, a realidade, as coisas, as pessoas? Diferente, né? Normalmente as pessoas falam, nossa, parece que tudo fica cinza, turvo, pesado. Então, e quando tudo fica cinza, turvo, pesado, cara, pra onde que a tua atenção flui? No que tu presta atenção? E como que isso influencia teu comportamento e a forma como tu se expressa? E o quanto isso influencia, por exemplo, a tua jornada em direção aonde tu quer chegar. Então, olha só, não precisa ser um cientista de foguetes, um cientista da NASA, para perceber o óbvio. O mundo, a vida, a realidade, as coisas, as pessoas são as mesmas. A única coisa que realmente muda é a forma como tu percebe, como que tu constrói, como que tu renderiza isso de acordo com como tu está se sentindo. Então, nessa perspectiva, o próprio estado emocional já é um transe. E aí que eu falo para a pessoa, cara, que o meu trabalho não é colocá-la em transe, sim tirar ela desse transe tóxico. Está impedindo que ela revele o melhor de si e então atinja e consiga, né, percorrer o caminho para atingir seus objetivos. Faz sentido para ti, Igor? Completamente. Ó, pra você ter ideia, só o fato de você estar explicando, na hora que você mandou, imagine, já passou por situações que você estava feliz e imediatamente vinha a cena na cabeça. Poxa, imediatamente eu já me senti feliz porque por poucos segundos eu imaginei aquela cena. Eu já mudei minha fisiologia, meu corpo já estava vibrando. Só que no momento que você disse assim, mas sabe aqueles momentos que a vida parece que tá meio cinza? Automaticamente o subconsciente da gente já traz a cena de momentos que a gente tava sobre aquela circunstância. Uhum. E o mais legal que da hipnose conversacional é que ela é uma ferramenta poderosa para se comunicar com o subconsciente das pessoas, né? E alterar o estado emocional dela, né? Que é o que o Lucas faz aí. Eu faço muito isso, Lucas, para o entretenimento,
encantamento e para sedução. Que é você utilizar a comunicação sem precisar dizer que vai fazer hipnose e apenas na linguagem você utilizar suavizadores, intensificadores emocionais, você gerar expectativa. Então, existe um benefício muito grande, não só para quem é hipnólogo, né, Lucas? Até quem não é, por exemplo, terapeuta e nem quem trabalha com hipnose diretamente, você pode aplicar isso para vendas, você pode aplicar isso para um contexto de sedução, você pode aplicar isso para uma palestra, porque acima de tudo, hipnose, ela é linguagem. Exato, cara. Exato. Então, por exemplo, o que eu acabei de fazer aqui é justamente isso, cara. Para mim, hipnoterapia nada mais é do que utilizar de linguagem, tanto verbal quanto não verbal. Utilizar de linguagem para direcionar a percepção, direcionar a atenção e com isso, cara, construir novas realidades. Cara, hipnoterapia para mim é isso. Usar a comunicação para criar, renderizar novas realidades para aquela pessoa. É incrível, cara, isso é quase poético. Eu quase choro falando isso aí, porque para mim é lindo demais. Agora, interessante que constantemente eu pego pessoas que dizem assim, eu não acredito nesse negócio de hipnose, não. Aí, quando ela vem dizer que não acredita nesse negócio de hipnose, aí eu começo a fazer a hipnose conversacional com ela. Tem uma técnica que é bem interessante, de entretenimento essa técnica, tá? Que é a dupla história que você conta pro participante. É igual eu chegar para você, Lucas, e dizer assim, olha, eu tenho um amigo e eu vou contar a história desse amigo, só que na verdade as sugestões estão servindo para aquela pessoa. Ó, Lucas, eu tenho um amigo que, cara, aquele amigo, ele é muito esquecido das coisas, sabe? Quando você tá falando com ele no meio da conversa, ele começa a voar na maionese e do nada parece que ele vai esquecendo as coisas. E provavelmente você, Lucas, também já passou por essa experiência, não já, Lucas? Passou por uma experiência como essa. Só que interessante, Lucas, que aquele meu amigo, né, inclusive o nome dele é Pedro, Lucas. Pedro, ele esquece muito das coisas, como por exemplo aqui na live. Se ele tivesse aqui na live tentando lembrar das coisas, mas parece que ele envolve aquele estado emocional. E ele percebe que ele pode se conectar exatamente agora como se estivesse naquela cena lá. E por incrível que pareça, Lucas, a gente tenta até lembrar o próprio nome, mas como aquele meu amigo, a gente tenta, por alguns minutos, tentar falar o nome não vem. Quando você conta quando você conta, conta a história de uma pessoa, na verdade, aquela pessoa, ela tá se envolvendo com aquela história. O cérebro acha que aquela história tá acontecendo com ela. Então, lógico, eu fiz uma coisa muito rápida aqui, mas se você com um pouco de atenção pra pessoa, a pessoa tá te dando atenção, e você consegue induzir estados emocionais utilizando a linguagem, né? Usar a linguagem de Erickson, né? Tipo, olha, talvez daqui a pouco aconteça tal coisa, né? Olha, não sei se vai ser agora ou se vai ser depois. Você pode fazer isso dessa forma ou dessa forma, né? Se eu utilizo uma linguagem muito permissiva, ela nunca vai sentir resistência, porque ela sempre tá no... Não tem resistência, exato. Inclusive, cara, se tu parar pra pensar, tu já foi em palestra sabe, palestrante profissional mesmo, o cara que vive de palestra. Normalmente, esses caras, eles treinam muito, eles estudam muito sobre, né, o que acontece. Então, cara, esses caras são storytellers fenomenais. E é por isso que as palestras deles são tão tocantes. Porque, cara, com a narrativa, história é uma coisa que pega a gente. História é uma coisa que pega a gente. E aí que tá, cara. Quando tu vai contando essa história, e não são histórias aleatórias, obviamente, elas evocam experiências, elas evocam identificações. E, cara, a galera ali tá em transe. Valendo. Só que não parece. Por exemplo, eu dou um exemplo... O Whindersson Nunes, já percebeu como ele consegue se conectar com as pessoas? Porque ele utiliza uma técnica que é eu sou igual a você. Você passa pela mesma coisa que eu passo, mas você não tem coragem de falar, mas eu tenho aqui. Então, histórias conecta com as pessoas, ela engaja as pessoas, né? Então, uma técnica muito poderosa, né, de quem quer trabalhar com hipnose conversacional é desenvolver essa arte de storytelling, né, saber contar boas histórias, porque as pessoas amam escutar histórias, essa é a realidade, né, Lucas? Então, cara, por exemplo, existe uma técnica conhecida como loops aninhados, que é onde, por exemplo, tu abre uma história, quando tá chegando no clímax, tu abre outra história, quando tá chegando no clímax, tu abre outra história, e aí tu dá a sugestão, porque, cara, tu lotou a memória o overload, né, de informação. E depois tu fecha a história C, fecha a história B, fecha a história A. E tudo isso só usando palavras. E tem uma coisa que é interessante pra caramba, e eu gosto, por exemplo, de linguagens. E, cara, é impressionante o quanto, a maneira como um determinado idioma está estruturado, o quanto isso influencia a maneira como aquele povo pensa.
o americano, ele pensa, ele processa as coisas de uma forma bem diferente de nós aqui, brasileiros, e muito disso por causa de como que a linguagem está estruturada. Cara, é bizarro o impacto. Inclusive, tem um estudo que foi feito com o povo Himba, da Namíbia. Não sei se tu conhece essa parada. Cara, olha só que interessante isso aqui. Esse povoado Himba, cara, é um povoado bem isolado, né? É bem primitivo, por assim dizer. Num estudo, eles mostraram para essas pessoas do povoado Himba um círculo onde tinham 11 quadrados verdes e um quadrado azul. Nunca viu esse negócio, cara? Só que, cara, dentro da linguagem do povo Himba, eles não têm uma palavra para cor azul. E dessa forma, eles percebem o azul como uma tonalidade do verde. Então, quando eles olharam para aquele círculo que continha 12 quadrados, 11 eram verdes e um era azul, eles enxergavam todos como sendo verdes. Olha que interessante, cara. Tudo Doideira. Isso porque não tinha uma palavra que conceitualizasse a cor azul. Mas, em contrapartida, eles tinham diversas palavras para tonalidades distintas de verde. Coisa que, por exemplo, os pesquisadores que falavam inglês nativamente não tinham. Então, dentro desse círculo com os quadrados, cara, o povoado Himba conseguia perceber diversas nuances de verde que os pesquisadores não conseguiam notar. E isso aqui, cara, é como a linguagem interfere na nossa percepção de cor. Os russos, cara, tem algumas regiões da Rússia em que eles têm, por exemplo, palavras distintas para duas tonalidades diferentes de azul, azul claro e azul escuro, por exemplo. E isso faz com que esses falantes desse dialeto russo consigam perceber com muito mais facilidade nuances diferentes de azul, que se a gente olhasse agora, a gente diria que é a mesma coisa. Só para você ter uma ideia do papel que a linguagem tem na nossa vida hoje, o quanto é importante a gente trabalhar e lidar com palavras. Cara, é impressionante o potencial que isso tem. A pessoa precisa saber que vai ser hipnotizada? Conta aí a experiência da clínica que eu digo no Street. Ah, beleza. Então, eu sempre faço um pré-talk e explico o que é hipnose, esse meu conceito de hipnose que eu vinha falando. Cara, dá para fazer terapia sem explicar isso? Dá, cara, dá. E aqui vamos fazer uma distinção entre duas palavrinhas que às vezes são confundidas, que é influência e manipulação, né, cara? Então, por exemplo, influência, cara, é quando a gente tem um cenário ganha-ganha. Você está influenciando uma pessoa, mas é para benefício mútuo. Agora, manipulação não, cara. Manipulação é você desprezar o que é bom para outra pessoa e focar só no teu proveito próprio. Tendo essa distinção bem clara, eu não preciso dizer que é hipnose, que muita gente, inclusive, é até melhor não falar, porque elas têm a expectativa daquela hipnose mais clássica, né, com fogos de artifício e tudo mais. Então, é uma pergunta bem interessante essa, cara. Eu sempre falo por uma questão ética, mas não precisaria, porque o meu papel é sempre de influência, e a minha mentalidade é sempre de influência, jamais de manipulação de qualquer coisa. Tendo essa distinção clara, eu não sei se é necessário não, desde que você tenha uma boa intenção. Perfeito. Já na rua, a gente não precisa falar que você está hipnotizando a pessoa, porque simplesmente você pode chegar para conversar com o seu amigo que está lá na esquina, você pode conversar com um padeiro, você pode conversar com qualquer pessoa no supermercado e utilizar a linguagem hipnótica. Para quê? Para obter o resultado que você quer. Vou te dar um exemplo de como você pode utilizar uma linguagem de hipnose conversacional. Sabe quando você está numa roda de amigos e você encontra um cara que você quer marcar um compromisso com aquela pessoa e ele sempre, não, depois a gente faz, pô. Não, tu me liga. Não, pô, depois a gente vê. Você sabe que não vai ver, você sabe que não vai ligar, você sabe que não vai dar em nada. Enquanto existiu amanhã, a vida que segue, né? Ele vai deixar para amanhã. Então, você pode utilizar uma hipnose conversacional a partir de quê? Diz assim, cara, é o seguinte, aquele compromisso lá vai ser hoje ou vai ser amanhã? Ou seja, você limitou a amostra, ou é hoje ou é amanhã. Vamos fazer o seguinte, se você não puder, liga para mim, ou seja, você gerou compromisso. Você me promete, cara, que se você não puder, você vai me ligar, você vai deixar um recado para mim dizendo que não vai fazer? Ou seja, a tua linguagem pode gerar compromisso, a tua linguagem pode gerar urgência, a tua linguagem pode gerar escassez, a tua linguagem pode gerar expectativa, a tua linguagem pode alterar estados emocionais. Para isso, eu não preciso dizer, eu usei uma técnica de hipnose conversacional com você aqui, viu? Você não precisa. Entendeu? Quando você tiver, sei lá, numa sedução aí, com uma garota, alguma coisa desse tipo, você vai dizer, olha, você viu? Eu usei uma técnica agora de hipnose conversacional com você aqui, né? Não. Não vai rolar. Quando você tá conversando com alguém, você diz assim, imagina
A palavra imagina é extremamente hipnótica, porque faz ela sair desse campo externo e faz com que ela volte para dentro, né? E no momento que você imagina aquela cena acontecendo, você já está vivenciando, né? Aí a gente já vem aquele princípio da neurociência. Nosso cérebro não sabe a diferença do que é imaginação ou que é realidade. Para ele é tudo real. Se você vai usar para palestra, se você vai usar a linguagem hipnótica no dia a dia, você não precisa dizer que ali é hipnose. Agora, na clínica, né, como o Lucas falou, por questões éticas, aí é outra vibe diferente, entendeu? Exato. Já no entretenimento, ó, tem um cara, Bruno Consalter, já ouviu falar de Bruno Consalter? Sim, eu vi, conheci. Bruno Consalter, ele é um mentalista, ele vai pra rua e ele faz uma confusão mental na pessoa com a técnica de hipnose conversacional. Ela lota a mente da pessoa de informação. No momento que ela fica voando na maionese, porque ela já não consegue mais entender o que está acontecendo, ela fica vulnerável para sugestão. Aí o Bruno ele faz uma sugestão direta e a pessoa ela fica, sei lá, presa no chão sem sair. E aí ele vai embora e deixa o cara preso lá e depois volta para tirar o cara. É uma das formas de entretenimento que a gente utiliza, né? Eu já fiz muito isso também, mas veja, mas depois a pessoa fala para a pessoa o que foi que aconteceu. Então, querendo ou não, uma hora ou outra a gente vai estar contando o que é que aconteceu, né? Na experiência, principalmente se for filmada, se for para a internet. Mas no dia a dia, utiliza isso para influenciar, né? Cara, essa pegada aí do Consalter, cara, é James Tripp na veia, cara. James Tripp, cara. Puro. A imagem do James Tripp, assim, ó. Então, cara, é realmente bem interessante isso que a gente tava falando, cara. Porque, cara, se tu já comprou um curso online, devia ter escrito ali na página de vendas, então, que cara, que é uma coisa mais hipnótica do que copywriting, saca? Então, teria que ter um aviso ali. Peraí que eu vou botar no meu post no Instagram aqui, ó, alerta de hipnose conversacional. Não leia esse texto se você não quiser ser hipnotizado em algum grau. Não vai acontecer isso. A copy, ela consegue envolver todos os gatilhos possíveis e inimagináveis para poder te influenciar e persuadir para você fazer uma compra. Aí, assim, já abrindo esse espaço, né, que o muito bem colocado que você falou, a diferença de uma influência de uma manipulação. Ou seja, se os dois saem ganhando, influência. Se um só sai ganhando e o outro vai se lascar com a história, é manipulação. E é onde entra o charlatão, né? O charlatão, ele é excelente em hipnose conversacional. Ele é excelente em manipulação, né? Não influência. Exato. A distinção é justamente essa, cara. Essa é a beleza da coisa, cara. Porque palavras, histórias... Por exemplo, tu citou ali a palavra imagina. Cara, isso aqui coloca a pessoa dentro do mundo interno dela de uma forma extremamente rápida. E justamente isso, cara, o cérebro tem muita dificuldade em entender o que é realidade que está captando pelos sentidos e aquilo que está evocando de memória. Então, cara, quando tu utiliza determinadas palavras, tu consegue influenciar a maneira como aquela pessoa está percebendo a realidade naquele momento, está evocando emoção. E a gente já viu como isso acontece, né? Tem um outro estudo, cara, que foi feito que envolvia o seguinte, cara, de uma fila de pessoas, sei lá, tipo, num bar, em alguma coisa, tinha uma fila de pessoas esperando sua vez para ser atendido. E sabe o que a galera descobriu? É que se tu chegasse ali com pressa, chegasse pra pessoa e falasse assim, ó, deixa eu passar na tua frente, por quê? E tu colocava um porquê e depois tu colocava uma justificativa, não importa qual fosse, a tendência da pessoa não ficar puta da vida contigo e te deixar passar na frente dela era muito maior. Então, porquê, cara, é uma outra palavrinha mágica na qual tu consegue conectar duas ideias de uma maneira que, cara, muitas vezes acontece como sugestão. O porquê já pode ser uma indução hipnótica. Então tem outras palavras que eu utilizo muito, por exemplo, na linguagem hipnótica, como perceba. Perceba é uma palavra altamente hipnótica. Ó, imagine a hipnótica, perceba. Quanto mais isso acontecer, mais aquilo vai ficar mais forte. Então são palavras que você pode sempre utilizar aí para gerar uma hipnose conversacional. Perceba que quanto mais isso, mais aquilo acontece, né? Tem os intensificadores também que eu costumo muito utilizar, que é você está profundamente, você está extremamente. Então as pessoas não têm noção que palavras utilizadas no momento correto, ela vai gerar um impacto muito grande naquele estado emocional das pessoas. Que mais? Deixa eu ver aqui. Ó, a qualquer momento, já estou gerando expectativa, mais cedo ou mais tarde vai acontecer tal coisa, né? Então é incrível, né? Cara, o próprio John Overdorf, ele costuma falar o seguinte, que é isso mesmo, bem colocado na hora certa, cara, é mais poderoso que muita técnica de terapia. Isso mesmo, no momento certo, é eficaz que muitas técnicas de terapia. É doido, cara. Só qual é outra palavra que evoca
uma coisa muito interessante que se tu usar de forma estratégica, é fantástico. Tenta fazer aquele problema de novo agora, depois que a mudança foi feita. Por exemplo, o que eu tô deixando implícito ali? Não consiga. Essa palavra é tão poderosa que praticamente 99% dos hipnólogos utiliza na hipnose clássica. Tenta, mas não consegue. Uhum. Tenta. E se a pessoa ela acabar realizando aquilo que você não queria, você diz, peraí, eu não disse pra você fazer, eu disse pra você tentar. Uhum. Ah, tá. Entendeu? Então, é incrível, né? Outra palavra que eu acho que é uma das mais hipnóticas que existe, ela é uma palavra exclusiva. Se chama Lucas. Ô, Lucas, é o seguinte, Lucas, a gente vai fazer uma experiência, Lucas. Eu uso direto isso. Gente, vocês não têm noção. Tem gente que diz assim, mas Bruno, tu consegue fazer. Tu chega na galera, tu no instante consegue captar a atenção de todos. Mas na verdade, veja o que é que eu tô fazendo. Se você pegar meus vídeos, você vai perceber que eu faço. Ô, Lucas, cara, vem cá, Lucas. Já falei 2 vezes. Lucas, essa experiência, Lucas, já foi 4 vezes. Explore sem dó e sem piedade o nome da pessoa. Esse é o nome que ela mais gosta de ouvir na vida. É o nome mais importante da vida dela, é o próprio nome da pessoa. Então, quanto mais você fala o nome da pessoa, mais ela tende a ficar mais amistosa para você e mais receptiva. Porque o ativo mais caro que existe no planeta hoje se chama atenção. E no momento que eu digo, Lucas, faz sentido para você, Lucas? Então, cara, realmente, a palavra mais importante do vocabulário de qualquer pessoa é o próprio nome. Cara, esse me lembra uma história tão engraçada, cara, tão engraçado. Eu já contei ela no grupo da Sonta, provavelmente leu ela, provavelmente deu risada. Então, cara, vamos trazer uma vibe boa aí pra galera, fazer todo mundo rir um pouquinho. Tenham cuidado com esse negócio do nome no WhatsApp. Cara, olha só, muitos anos atrás, certa vez, aconteceu o seguinte, uma moça me procurou, ela queria fazer um processo de hipnoterapia para emagrecimento. O nome dela era Gilda. E aí, cara, eu também sempre fui nisso, tipo, eu sempre falo muito o nome da pessoa, sempre falo. Mas o corretor, nesse dia específico, sabe que o corretor nos salva a maior parte do tempo, mas tem dias, cara, que quando ele quer nos ferrar, e eu estava escrevendo super rápido, a gente estava na negociação já na parte final, estava quase chegando na hora da venda mesmo. E aí eu fui mandar um Gilda, vírgula, e explicar alguma coisa do processo. Só que eu escrevi rapidão e apertei mandar. Só que quando eu apertei mandar, ele corrigiu Gilda para gorda. E ele ficou gorda falando do processo de emagrecimento. E aí eu olhei aquilo. Nessa época, não tinha o recurso de editar a mensagem, não tinha o recurso de apagar a mensagem também. Cara, foi. Não volta atrás. Cara, eu não fechei essa venda, velho. Ah, velho, que zoeira. Meu Deus, cara. Sabe quando tu quer cavar um buraco e se enfiar ali e ficar 3 meses assim direto? Ah, né? Não. Eu garanto a você que eu já passei situação pior do que essa aí. Muito pior. Muito pior. Ah, aquele dia foi Mas bem, esse não é o momento de contar. E se você que tá aqui na live, você quiser saber, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho que no final da live eu conto. Não sei se eu conto, não. Não sei se eu teria coragem de contar um negócio dele. Mas pra você ter ideia, o nível de como foi pesado esse negócio. Se você não sabe o que eu fiz agora com você, eu aumentei tua expectativa e gerei um gatilho da curiosidade. Então, se você utilizar a linguagem da maneira correta, você consegue. Mas a história é de verdade, tá? Voltei de novo a gerar expectativa. Enfim, não vou ficar brincando com vocês aqui, não. Mas, na verdade, eu tinha mandado um monte de vídeos para o grupo errado. Pronto. Nem precisa dizer qual é o grupo e nem qual é a qualidade dos vídeos. Eu só sei que eu enviei para um grupo da igreja. Um grupo que não tinha nada a ver com aquele conteúdo, né? De repente eu vi só as irmãs. Misericórdia. Aí, se você acha que não pode ficar pior, Lucas, eu mandei sem querer também, porque às vezes o celular, quando tá no bolso, ele envia para tudo que é aleatório. Eu enviei pro grupo da coordenação de onde eu trabalho, da faculdade. Tem noção? De repente, tava lá um dos professores. Bicho, tu tá ficando doido, filha da... E eu fiz, o que foi, meu irmão? Olha lá o que tu colocou no grupo. Bicho, não tinha aquela opção de apagar mensagem. Aí lá vai eu, né, ter que se justificar, né? Ó, pra você ter ideia que a galera, eu nem falei, a galera já sabe qual é o tipo de vídeo. Uhum. Né? Não vou falar aqui, senão o YouTube corta a monetização do canal. Nem tem monetização, mas um dia vai ter. Então eu não quero que corte, não.
É, meu filho, o negócio é tenso. Cara, que bizarro. Quer ver uma outra palavrinha que é bem interessante quando a gente está explorando esse universo de hipnose conversacional? Ó, de novo, vamos fazer uma experiência. Galera que está assistindo aí no Instagram, galera que está assistindo no YouTube, imagina uma coisa, qualquer coisa. Não importa, qualquer coisa. Só imagina aí. Eu vou dar 5 segundinhos aí para você imaginar uma coisa qualquer. Tô imaginando também. Beleza. Então, olha só. Imagina essa coisa, beleza? Ok. Uhum. Agora, imagina aquela coisa. O que acontece com a tua experiência interna quando eu te falo, imagina essa coisa, depois eu te falo, imagina aquela coisa? Deu um distanciamento. Exato. E, inclusive, existem vários estudos que mostram o seguinte, isso aqui vem da cognição incorporada. Ó, pra você ter ideia, deixa eu só te atrapalhar, Lucas, bem rapidinho. Na hora que você disse, imagina esta coisa. Cara, a coisa que eu imaginei foi quando eu tava tocando em um evento, que meu sonho era tocar uma música do Iron Maiden, uma música específica chamada The Ghost of the Navigator. Meu sonho, desde sempre, foi um dia tocar essa música no palco. Na hora que você fez, imagina aquela coisa, eu me imaginei tocando. Na hora que você disse, imagina aquela coisa, a cena já saiu de mim e foi como se tivesse uma câmera em cima pegando toda a banda. Houve um distanciamento. Olha como a nossa mente é incrível. Ou seja, Lucas mostrou aqui, ao vivo, na live, como a linguagem da hipnose conversacional pode alterar a nossa percepção de realidade. É incrível, Lucas. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses. Cara, esse é, pra mim, o meu álbum favorito do Iron Maiden de todos os tempos, cara. Brave New World. Cara, melhor disco do Iron, na minha opinião. Mas vamos lá. Esse é o lance, cara. Tipo, uma única palavra consegue alterar a maneira como tu experiencia internamente uma determinada coisa. E tem estudos, isso aqui vem muito de uma coisa chamada cognição incorporada. Tem estudos que mostram que a distância que a gente percebe um determinado estímulo influencia também o impacto emocional. Quanto mais perto, mais impacto, quanto mais longe, menos impacto. Então, quando eu falo, imagina essa coisa, perto, maior impacto. Aquela coisa, menor impacto, mais distância. Uma única palavra, cara. E aí, se tu quer ficar bom mesmo em criar filmes, evocar cenários na cabeça das pessoas, cara, pode pegar uma cena do passado, mas descrever ela acontecendo agora. Colocando, né, linguagem de ativação, que é o que eu chamo, né? Colocando a linguagem no presente e colocando os pronomes também, de acordo? Tipo, essa. Cara, tu cria um filme vívido na cabeça da pessoa. E quando tu cria um filme vívido na cabeça da pessoa, tu recria a experiência. Isso aqui é um conceito que é muito interessante, que vem do Igor Nedorowski, inclusive. Que ele fala que a gente tem, entre as nossas duas orelhas, uma impressora 4D. Como assim impressora 4D? Sabe o que é uma impressora 3D, né? Sei. E sabe o que uma impressora 3D faz? E sabe como que ela funciona? Não. Então, ela transmite dados, né, computador, cálculos, por um dispositivo através de um cabo. Só que a maneira como a impressora 3D trabalha, ela imprime em camadas. Então, ela imprime uma camada, depois ela imprime uma outra camada em cima disso, depois uma outra camada, depois uma outra camada. E tu sabe o que uma impressora 4D imprime? Não faço ideia. Experiências. Nosso cérebro é uma impressora 4D, cara. Então, quando a gente vai reconstruindo a experiência de uma pessoa, e, cara, a gente pode fazer isso com diversas perguntas de aprofundamento, tipo, o que, como, quando, onde, quem, qual, por quê? Cada uma dessas perguntas vai trazer novas camadas dessa informação, até que tu consegue, cara, fazer uma revivificação completa. E quando tu faz isso, cara, tu tá evocando estados, tu tá evocando crenças, tu tá evocando valores, tu tá evocando, cara, um zilhão de coisas dentro da pessoa. E, cara, se você é terapeuta, se você é coach, você pode usar tudo isso, cara, de uma forma muito poderosa, que você faz o quê? Em 5 minutos. E você tem, cara, a coisa mais importante da vida da pessoa ali, que você pode direcionar naquele momento para uma mudança dela. É incrível. Perfeito, cara, perfeito. E o mais legal é que você pode ofuscar partes que não foram agradáveis da experiência e fazer brilhar o que é mais interessante da experiência. Pra você ter ideia. Exato. Então, eu estava falando antes lá, por exemplo, que a gente, no hipnose conversacional, a gente vai direcionar percepção e atenção. Então, cara, quando você direciona a atenção para a pessoa perceber mais de uma determinada coisa, isso vai influenciar tudo que está acontecendo dentro dela. Até mesmo no street, quando a gente vai fazer um presente hipnótico, adoro. Eu faço isso. Eu digo, ó, cara, imagine aí, lembre-se de uma cena em que você estava muito feliz. Aí eu vou instalar uma âncora, quando você fechar a mão, simplesmente aquela cena vai ficando mais forte dentro de você e você vai focando nos detalhes que te trouxe alegria, que te trouxe paz, que te deixou super eufórico e tal. Ou a pessoa que, tipo, ela tá com dificuldade de se concentrar. Imagine aí, reviva aquele momento em que você estava super concentrado estudando. Sabe, quando você... Sempre teve algum dia da nossa vida que a gente
cara, a gente estudou o dia todo, sabe? E disse, poxa, se eu estudasse todos os dias dessa forma, seria incrível. Eu quero que você busque aquela memória ali. E no momento que você busca aquela memória, você pode fazer uma âncora, você pode fazer aumentar aquela experiência, você pode apagar outras onde houve distração. E é por isso que a hipnose, ela é fascinante, né? Você utiliza a linguagem, literalmente, para alterar a percepção de realidade, e ela é uma das ferramentas que mais tem dado resultado até hoje. Cara, na minha prática também, E aí, cara, eu sei que existe já esse conceito tal, que já é difundido, que é chamado de hipnose não verbal. Mas eu penso em hipnose não verbal de uma outra maneira, cara. Para mim, hipnose não verbal significa outra coisa. E com isso eu, tipo, não tô anulando o que as pessoas falam, não tô dizendo que tá errado. É só porque eu gosto de ver uma outra perspectiva. Que, cara, pra mim, sabe o que é hipnose não verbal? Carisma. Perfeito. Cara, é como tu consegue influenciar um ambiente inteiro, cara, sem falar uma única palavra. E carisma, cara, é um monte de comportamentos não verbais, cara. É muito mais do que qualquer coisa que você fale, saca? Então, cara, tu consegue, por exemplo, alterar a percepção que pessoas têm de você, principalmente se tu tá conhecendo ela pela primeira vez. Cara, tu consegue alterar, tu consegue influenciar muito mais ambientes inteiros através de carisma. E isso, cara, sem falar uma palavra, o corpo falando isso por você. Para mim, cara, isso é hipnose não verbal. E olha só, isso na prática clínica tem um efeito, tem vários efeitos, na verdade, mas um dos que eu mais gosto é que isso dissipa o que eu chamo de resistência natural. Cara, você já fez terapia? Já. Tá. E quando você vai lá e você está conhecendo um terapeuta novo, ou vai fazer hipnoterapia, sei lá, o que eu chamo de resistência natural é justamente essa defensividade, essa coisa do tipo, será? O que eu falo agora? Sabe? Essa coisa que não te deixa fluir e ser espontâneo? Isso é o que eu chamo de resistência natural. Todo ser humano tem isso. Mas se tu tá frente a frente com uma pessoa carismática, e carisma é sobre como você faz os outros se sentirem na sua presença, cara, se tu é uma pessoa extremamente carismática, tu dissipa isso, cara, sem falar uma palavra. E isso é, cara, isso é mágica. Isso é mágica. É um magnetismo pessoal, né, que a pessoa tem que... E eu acredito muito... Cara, isso é treinável. É treinável, é exatamente o que eu ia falar. Algumas pessoas acham que carisma é um dom, você nasceu carismático. Não. Você pode ver que de tanto você repetir o carisma, você vira uma pessoa carismática. Você pode estar aborrecido, você pode ter, sei lá, discutido antes de sair de casa, mas quando você vai para um ambiente que você tem que ser carismático, você vira a chave do carisma e tudo funciona, né? Funciona. Para você ter ideia, Lucas, eu trabalho com público, vai fazer 15 anos. Eu sou professor, então professor ele tem que lidar com diversos tipos de público e ele acaba desenvolvendo estratégia para poder lidar para todos, né? Você, logicamente, não tem como agradar todo mundo, mas a gente vai ganhando estratégias para poder agradar o máximo, né? Porque a gente sabe que o aluno é nosso cliente, entendeu? Aí a gente pode utilizar essas técnicas. Eu sempre digo assim, se sua aula não for hipnótica, ela não serve. Isso já aprendi com o Fernando Dias, do lado da Soul. Se tua aula não foi hipnótica, ela não serve. E eu uso muito essa frase dele, porque quando você tem carisma, as pessoas elas passam a te ver como um amigo. Diferentemente quando você olha para uma pessoa ditadora, quando você vê um terapeuta que você não foi com a cara, dificilmente aquele tratamento vai dar certo. Se não houve rapport entre o cliente e o terapeuta, dificilmente vai dar certo, porque ela não vai se entregar, cara. Existem, inclusive, e são divulgadas, por exemplo, técnicas para gerar rapport. Cara, eu entendo que elas têm influência, que elas geram resultado, mas para mim o grosso mesmo do rapport é o carisma, cara. É o carisma, como tu consegue realmente se conectar com aquele ser humano, transmitir valor e ajudar ela a ter uma experiência super agradável na tua presença. Cara, isso aqui é o central do rapport para mim, cara. E isso é treinável, cara. Isso é treinável. Inclusive, sabe o que eu venho percebendo? Que, cara, como seres humanos, nós somos seres extremamente sociais. Isso faz parte da nossa natureza. É intrínseco. Mas todos nós sabemos como nos conectar com os outros. Todos nós sabemos como conversar. E todo mundo que está assistindo essa live, inclusive você também, já teve uma experiência, por exemplo, que beirava a mágica. Tipo, você conheceu uma pessoa do nada. Você foi num evento, sei lá, conheceu uma pessoa e, cara, parece que aquela pessoa virou seu melhor amigo em 10 minutos. Isso é o que eu chamo de conversa mágica. E, cara, todo mundo tem a capacidade, todo mundo sabe fazer isso, mas é uma competência inconsciente. Ou seja, as pessoas não sabem que sabem.
E justamente por ser uma competência inconsciente, elas dependem de que uma constelação de fatores se alinhe para que possa evocar essa habilidade dela e criar essa conversa mágica. Mas, cara, tem como treinar isso. E eu fiz muito estudo sobre isso, cara, e me extrair quais são os pontinhos-chave que fazem uma conversa se tornar mágica. Como que tu faz uma pessoa ter a melhor experiência possível na tua presença. Isso é treinável, cara. É incrível, é uma habilidade. E a base disso tudo tá na PNL, né, cara? É uma das ferramentas que vai ajudar bastante, né? Então, ó, pra você ter ideia, quando você tem carisma, até quando você fala algo que é de repercussão social, onde geralmente quem não tem carisma vai levar um cancelamento, quem tem carisma, as pessoas, mas foi fulano que falou. Quer um exemplo? Silvio Santos. Silvio Santos é uma das pessoas mais carismáticas, um dos comunicadores de hipnose conversacional mais fantásticos que eu já vi no Brasil. Silvio Santos chega e diz assim, gorda não, você gorda não, tem que ser, não vem com essa história de ser gorda não, e ele fala ao vivo no canal, na TV aberta, e ninguém cancela o cara. Agora, se fosse uma pessoa sem carisma, já sabe qual era o destino do cara, né? Com certeza, inclusive se liga nesse dado aqui. Tem um estudo que mostra que quando uma equipe, quando uma empresa tem um líder carismático, cara, o impacto que isso tem nos liderados e nas pessoas que trabalham lá é que, cara, elas não se importam, por exemplo, de fazer hora extra, a maioria delas. Cara, cerca de 80% dessas pessoas vestem mesmo a camisa da empresa. Tudo isso, cara, por causa da influência de um líder carismático. É bizarro, cara, né? O poder que o carisma tem. E se tu parar pra pensar, não deixa de ser hipnose. Lembra que eu falei? A minha definição de hipnose é que, cara, é utilizar linguagem, não verbal também a linguagem, para alterar a percepção e direcionar a atenção, cara. Carisma faz isso sem falar a palavra. Bizarro demais. Perfeito, cara. Ó, teve uma situação que aconteceu por aqui. Você mora em que cidade? Eu moro em Porto Alegre. Porto Alegre, pronto. Eu moro em Campina Grande, Paraíba. Aqui, recentemente, uma empresa quebrou de criptoativos digitais. Enfim, resumo da história era pirâmide. Só que era uma empresa tão bem consolidada que estava envolvido Polícia Federal, enfim, todo mundo, cara, era cliente. E ele conseguiu enganar exatamente todos, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia... Enfim, tinha cliente de todo canto, né? Até o dono dos maiores bares daqui da cidade, o bar do curso, enfim. Uma porrada de gente perdeu um dinheiro insano pra esse cara. E o cara era o carisma em pessoa. Quando ele estava na live, ele dizia assim, olha pra minha cara aqui. Veja se você vê mentira em mim. Quem assistia e começar, mas nossa, que poder de comunicação esse cara tem. Olha como ele fala bem. Olha como ele consegue influenciar as pessoas. E agora deve estar aí em Dubai, por aí, curtindo o dinheiro da gente. Inclusive, eu caí também. Né? Ou seja, eu fui influenciado também na conversa do cara, né? Mas foi realmente o cara é diferente, você foi manipulado. Exato, influenciado até enquanto eu tava ganhando, né, na empresa, aí depois fui manipulado. Cara, sabe quem que ganhar? Sabe quem que é muito bom nisso? Olha, já vou deixar a dica aqui, galera, presta atenção, abre o olho. Tem um tipo de pessoa que é ninja nisso, e acaba sempre conseguindo o que quer, quase sempre. Que são nossos amados, nossos queridos políticos, discursos hipnóticos. E os líderes religiosos também, viu? O líder religioso também consegue fazer isso. Muitos. Então, gente, abre o olho. Tem até um estudo do John Bargh, que, nossa, eu não sei se eu cito ele, porque faz muito tempo que eu li sobre isso, e eu não vou lembrar os detalhes, mas é tipo o seguinte, lá nos Estados Unidos, existem mais do que 2 partidos, mas que são relevantes mesmo, são 2, são os democratas e os republicanos. Sendo os republicanos, é um pessoal mais conservador, e os democratas com um pezinho mais no progressismo. Só que, cara, quem é democrata, quem é republicano. Só que o John Bargh, ele conseguiu... Eu não vou citar essa parte com detalhes, porque eu realmente não recordo. Eu posso pesquisar e trazer para vocês no outro dia. Mas ele conseguiu criar uma experiência... Isso aqui é hipnose. Ele conseguiu criar uma experiência... Eu me lembro que tinha alguma coisa a ver com vacina. Ele conseguiu fazer republicanos se comportarem como democratas e democratas se comportarem como republicanos pela primeira vez na história. E tudo isso através de uma experiência que influenciou a maneira como eles estavam percebendo e processando informação. Quando tu traz a ideia de germes, vírus, bactérias, e depois tu fala sobre imigrantes, adivinha o que acontece? Porque tu está evocando a experiência de algo que invade o teu corpo e te causa mal.
E, cara, ele começou a falar ele começou a fazer uma pesquisa e várias perguntas sobre o que as pessoas achavam de imigrantes e tal. Só que era numa experiência de vacinação, que evoca naturalmente os conceitos de vírus, de epidemia, de bactéria, de doença. E, ao mesmo tempo, ele fazendo essa pesquisa sobre imigrantes. E ele conseguiu fazer republicanos se manifestarem como democratas, democratas se comportarem como republicanos. Tudo isso com os conceitos de vírus, né, vacinação e imigrantes. E os dois conceitos são muito interligados, cara, porque um é micro, outro é macro, né? Pessoas que estão vindo de fora, com outra cultura, que vão entrar no teu sistema, né, no teu país e vão desestabilizar tudo. Assim como vírus, bactérias e tudo mais entram no organismo e desestabilizam tudo. Cara, é bizarro, é bizarro. Quem quiser saber mais sobre isso, eles detalham esse estudo num livro chamado O Cérebro Inconsciente, do John Bargh. O John Bargh é o meu pesquisador favorito. Poucas pessoas têm um pesquisador favorito, mas eu tenho, cara, e é o John Bargh. E eu digo por quê? Porque ele faz experimentos fora do ambiente de laboratório. Que, cara, a maior parte dos experimentos psicológicos são produzidos no laboratório. E, cara, tu não pode esperar que uma pessoa seja 100% espontânea no laboratório, sendo que ela sabe que ela está sendo observada e estudada. É muito difícil. Muitas pesquisas acabam sendo enviesadas, né? Exato, com certeza. Só que o John Bargh, ele faz a pesquisa sem a pessoa saber que está sendo observada e investigada. E aí ele consegue resultados que, na minha opinião, são muito mais próximos da realidade. Mas olha a loucura, cara. O quão longe esse negócio vai. O que ele conseguiu fazer é como se fizesse a galera do Bolsonaro ficar do lado do Lula e a galera do Lula ficar do lado do Bolsonaro. Foi tipo isso que ele conseguiu fazer. Um verdadeiro milagre que ele conseguiu fazer. Cara, bizarro. E tudo isso utilizando conceitos, palavras, criando experiências internas, sem fechar o olho, sem dizer durma, sem falar, eu vou contar de 10 até 1, você vai mais fundo. Não precisou de nada disso. O poder também do líder, né? Da liderança. A propaganda é hipnose pura. E ela usa os conceitos da hipnose conversacional, por exemplo, fazendo associações. Quem nunca quer assistir uma propaganda de cerveja, onde, né, na propaganda de cerveja tinha mulher gostosa, carrão, e associou a experiência de ter um carrão e uma mulher, né, essas mulheres vitrines aí, com tá bebendo cerveja. Isso se chama associação. Isso tem uma experiência hipnótica que tá por trás. Quem nunca viu um comercial de... Eu acho engraçado, pô, os comerciais de desodorante. Tá o cara num carrão, num deserto, né? De repente sai o cara todo bombadão aí, colocando o desodorante debaixo do sovaco. Mas vende. Se não vendesse, os caras não faziam isso. Cara, Coca-Cola. Eita, Coca-Cola. Urso Polar, Natal. É bizarro, cara, que a Coca-Cola faz. Ou seja, ela usa a experiência de quê? Estar com a família. Felicidade, né? Alegria. E ainda a Coca-Cola ela ainda vai mais além, né? Usa o quê? O pertencimento, né? Os gatilhos mentais, pertencimento, e utiliza da exclusividade. Você viu que teve umas latinhas de Coca-Cola que tinha o nome lá, Lucas. Cara, me diga se tu não fica louco pra comprar uma latinha de Coca-Cola com o nome Lucas. Não, vou guardar a latinha em casa, cara. Eu nunca achei, inclusive, cara. Procurei. Procurei, mas eu não achei a minha latinha. Bizarro, né, cara? Os caras são bons. Os caras são muito bons. Perguntaram aqui se a hipnose conversacional não tem sugestão. Mas a base da hipnose conversacional é a sugestão, cara. A gente dá sugestões, sim. Tá acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Porque, olha só, deixa eu fazer uma observação aqui. E isso aqui, cara, eu aprendi com o Anthony Jekyll em 2019, quando ele esteve aqui. Eu nunca tinha parado para pensar naquilo, ele falou, em todas as letras. Cara, existe uma diferença muito grande entre instrução e sugestão. Gigante. Você conhece, você manja aquela indução que eles criaram, Powerlift? Me lembra aí, como é que é? Ele pega o teu pulso e te fala o seguinte, ó, daqui a pouquinho eu vou levantar esse braço, tá? Tá aqui, eu vou levantar esse braço. Quando eu levantar esse braço, você fecha os olhos. Aí, você fecha os olhos. E aí, pra ver se ele mantém a mão... Não, cara. Tá? É mais genial do que isso. Ó, eu vou levantar seu braço e você fecha os olhos. Eu vou abaixar o braço e você abre os olhos. Ok? E ele faz de novo. Ó, daqui a pouquinho eu vou fazer de novo. Eu vou levantar o seu braço e os olhos se fecham. Eu vou abaixar os braços e os olhos se abrem. Notou a diferença? Cara, instrução é algo que a pessoa segue deliberadamente. Sugestão recorre ao automatismo. Então, a primeira passada é a instrução. Eu levanto seu braço e você fecha seus olhos. Eu abaixo seu braço e você abre seus olhos. A segunda eu levanto o braço e os olhos se fecham. É automático. Isso é sugestão. É o automatismo. E quando a gente está falando, então, de usar palavras de forma estratégica, enfim... Quando a gente fala de usar palavras para evocar experiências, é sugestão.
Porque algumas vezes, por exemplo, um tempinho atrás eu falei, imagina uma coisa. Aí você fala, imagina uma coisa, você deliberadamente, foi uma instrução. Mas, cara, às vezes eu falo um negócio e tu cria um filminho, você já falou isso aqui, e é automático. Eu não te pedi para criar esse filminho, mas eu falei uma palavra que evocou uma experiência, um conceito que evocou uma experiência. Isso já é sugestão, porque você já está trazendo o automatismo. Para mim, essa é a grande diferença. Então, cara, não é que hipnose conversacional não tem sugestão. É porque hipnose conversacional é quase só sugestão. É praticamente tudo sugestão. Só que de uma forma indireta e disfarçada. Teve um vídeo que eu vi numa formação que eu fiz, que, cara, olha só, não era hipnose formal, e era para crianças. O cara construiu um mecanismo e ele amarrou tipo, uns cordões que eles ficavam girando e faziam várias voltas, mas ficavam sempre girando. E ele amarrou, era um cordão marrom e um cordão branco. E aí os nozinhos, ele falava, essa aqui é a ovelhinha e esse aqui é a raposa. E enquanto eu vou fazendo aqui, você fica de olho e não deixa a raposa pegar a ovelha. E aquilo ficava passando e passando, e a criança ficava aqui, acompanhando. Cara, ela fez todo o procedimento sem nenhuma percepção de desconforto. Porque ela estava com a atenção tão focada para fora que ela não sentiu o procedimento dentário que ela fez. Perfeito. Tem um vídeo que viralizou assim, que é de um médico que ele vai... Com o bebê, né? Com a agulha, com o bebezinho, já aplicou a primeira e o bebê nem viu e ele tá distraindo e aplicou a segunda. Aquilo é um exemplo clássico de como a hipnose funciona, cara. Hipnose. Exato. Lindo. Hipnose lindo. Pura hipnose. Lindo demais esse vídeo, cara. Adoro ele, adoro. O cara... E olha só, médico é hipnotista e muitas vezes não sabe. E é um hipnotista conversacional. Ele não chega na pessoa e dá um durma nela. Mas, cara, por causa da autoridade percebida, dessa aura de autoridade, muito do que ele fala não é filtrado. E muitas vezes um diagnóstico, cara, vira sugestão. E vai lá a fundo. Às vezes você vai ver, por exemplo, uma enfermeira que vai lá para... A pessoa foi lá para tirar sangue. Ou fazer uma vacina. E às vezes a própria enfermeira, cara, na boa intenção de avisar a pessoa do que vai acontecer, fala assim, isso aqui vai doer. Aí pronto, lascou. Antecipador. Quando fala que vai doer, sabe o que você faz? Você tensiona o tecido. Quanto mais tenso está o tecido, maior o desconforto, maior a experiência de dor. E quanto maior a tua experiência de dor, mais tu tende a tensionar ainda mais. E só vai piorando, vira um loop. Que é muito semelhante ao loop da ansiedade, né? Eita, mas se isso acontecer? E se essa outra acontecer? Lucas, tu me lembrasse de uma história aí, eu fui drenar um furúnculo, cara, que apareceu aqui nas minhas costas, aqui. Coisa terrível. E o anestesista, ele tava utilizando hipnose comigo e ele nem sabia que era hipnose. E depois eu conversei com ele, que eu disse que eu identifiquei o que é que ele estava fazendo, a técnica que ele estava usando, e ele fez, cara, eu não sabia que isso era hipnose. Eu fiquei amigo do cara, depois o cara fez meu curso e foi muito da hora. Porque na hora que ele ia aplicar anestesia no local do furúnculo, porque aquilo dói pra caramba, e tava muito inflamado. E o que foi que ele fez? Ele chegou e disse assim, me dá aí tua mão. Olha só, você sente essa pressão, dói um pouquinho, né? Se concentra nessa pressão aqui. Só que na hora que ele estava apertando aqui, ele estava aplicando. E aí eu saquei. Meu amigo. Malandrinho. Ele tá usando hipnose. Ele não sabe o que é hipnose, mas o quê? Ele tá me fazendo se concentrar numa experiência, enquanto já tá acontecendo outra. Né? Veja como a nossa mente ela consegue mudar a experiência de dor. Né? Cara, quer ver uma técnica super simples para, não digo anestesiar, mas gerenciar um pouco a expectativa de dor? Aí você pega aquela cena que você estava falando ali, da enfermeira, e fala assim, espera aí que eu vou arrumar o material. E ela pega, enquanto ela está de costas e você não está vendo, ela pega e molha um algodão com água. E ela chega e passa no teu braço e fala, esse aqui é um novo produto americano que acabou de chegar no Brasil com uma tecnologia. Cara, só que explica isso, dizendo que aquilo é analgésico. E a água. E, cara, que incrível, velho. Você sacou a genialidade disso? Cara, quando você for tirar o sangue ou fazer a injeção, cara, te garanto, a percepção de desconforto vai ser praticamente zero. Sabe o que isso me lembrou, cara? De uma pesquisa de um médico. Ele trabalhava com pacientes que não conseguiam dormir. E ele chegou e disse assim, olha, eu vou trazer para vocês uma medicação que não tem aqui no Brasil. Essa medicação é muito cara, mas eu vou conseguir para vocês. É minha palavra. Enfim,
Ele marcou um dia de entregar essa medicação pro pessoal. Quando chegou no dia, ele fez, mas não consegui. Olha, deu problema e tal, não sei o quê. O que é que ele foi fazendo? Aumentando o nível de expectativa da galera e o nível de ansiedade. Na segunda semana, não trouxe de novo medicamento. Quando foi na terceira, o pessoal já, a expectativa baixou de vez. Ele não vai trazer mais não, vai dar tudo errado. Quando ele já estava com a expectativa lá embaixo, ele fez, gente, consegui o remédio, já estou com ele. A expectativa deu um pico gigante lá para cima. Quando ele chegou, ele pegou e deu os remédios. Olha, você vai tomar isso aqui antes de dormir. E, cara, isso é o que tem de mais tecnologia na área. Vocês vão me dizer o efeito disso aqui. Resultado, todos os pacientes disseram, dormi feito um anjo. Ronquei, babei, fez remela no zóio. E no final, sabe o que era? Era remédio para ficar acordado. Era estimulante. Ou seja, ele fez uma pesquisa mostrando o poder da nossa mente, o poder do efeito placebo. Ela tomou um remédio que era estimulante e ela acreditou tanto que era uma medicação para dormir que acabou tendo o efeito da medicação para dormir. Olha como a nossa mente é incrível. Cara. Genial, cara. Genial. Eu não trabalhei, mas eu acompanhei muito o pessoal de psicologia daqui da faculdade, da UEPB, que eles sempre atendem a comunidade. E o que é que eles fazem? Chega uma pessoa dizendo, olha, eu tô com problema, já tomei tudo, não resolveu. Ele fez, toma isso aqui que vai resolver. Era placebo. Era nada. Era farinha, era açúcar. E de repente tava na outra semana, o pessoal, olha, o único remédio que funcionou foi aquele que você me deu. Cara, tem casos incríveis de efeito placebo, cara. E, cara, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma diferença muito grande. Eu gosto muito de fazer essa distinção entre terapia e mudança. Eu gosto de trabalhar nessa perspectiva de mudança. Porque, cara, eu gosto de trabalhar... O John Overdorf, que é o meu maior mentor, ele mesmo fala o seguinte, cara, que quando ele tá atendendo uma pessoa, e olha que ele só atende pelo telefone, viu? Cara, não é videochamada, é telefone. Desde os anos 90 ele faz isso. Cara, ele fala assim, mesmo que eu esteja no telefone com a pessoa, na minha cabeça, tô eu aqui, meu cliente tá aqui do meu lado, eu tô com o braço em volta dela, e nós dois estamos olhando para um objetivo. E é assim que eu gosto de trabalhar também, cara. No sentido de que, quando a gente tá olhando por esse viés de mudança, então, naturalmente, a gente já acredita que aquele cliente tem os recursos para mudar. Que ele pode mudar. Ao invés de... não digo todas, mas existem muitas abordagens de terapia que vão enxergar o cliente como alguém que tem um problema, como o cliente como alguém que tem uma doença ou que tem algum defeito. Então, esse é uma das principais diferenças, cara. Eu vejo meu cliente como alguém que pode mudar, que é capaz de mudar e que tem todos os recursos para isso. Existem várias outras nuances, cara, mas eu quero falar, na verdade, do efeito que isso causa. Já ouviu falar de Pigmalion e Galateia? Cara, Pigmalion e Galateia são dois efeitos que já foram estudados pela psicologia em ambientes de sala de aula, empresariais, que eles dizem mais ou menos o seguinte: efeito Pigmalion é quando tu tem uma expectativa ou uma crença positiva sobre a performance de uma outra pessoa. Só que quando tu tem essa crença, essa expectativa sobre a performance elevada de uma outra pessoa, tu transmite isso de alguma maneira, com as coisas que tu fala e com as coisas que teu corpo diz também. A gente, de certa forma, a gente passa essa nossa expectativa para a pessoa, a gente transmite isso para ela de alguma maneira. A mensagem chega. Só que, cara, quando a pessoa percebe que você tem uma alta expectativa, que você tem uma crença muito positiva sobre a performance dela, ela tende a acreditar mais na performance dela. E quando ela acredita mais na performance dela, adivinha o que acontece com a performance dela? Aumenta. Só que, quando a performance dela aumenta, o que acontece com a tua crença, a tua expectativa sobre ela? Aumenta. E isso vai fazer o efeito Pigmalion de novo. Só que quando o cliente passa a acreditar em si mesmo, a gente chama isso de efeito Galateia. Então, cara, isso é uma espiral positiva do bem. E isso é influência, cara. Isso, pra mim, tem tudo a ver com hipnose. Da mesma forma, existe um outro efeito que é chamado de efeito Golem, que é o contrário do efeito Pigmalion e Galateia. Quanto menor a expectativa que tu tem sobre uma pessoa, quanto pior é a visão que tu tem dela, mais tu vai influenciar ela a reduzir a performance. E se ela reduz a performance dela, tá aqui, ó. Tá vendo? Sabia. Olha aí, ó. Não consegue mesmo. Então, muitas vezes, cara, quando terapeutas olham para os clientes pelo filtro de psicopatologia, muitas vezes, mesmo que de forma não intencional e inconsciente, pode acabar ativando esse efeito Golem. E isso também... A psicologia tem muito isso, né? De ver logo o cliente, logo pro CID da doença, já ver logo como uma patologia, né? Cara, e tem a sua importância. Eu digo que eu não gosto de trabalhar dessa forma, porque eu gosto de olhar para a experiência subjetiva da pessoa e ajudar ela a usar os recursos que ela tem
para mudar a maneira como o cérebro dela conecta aquelas informações e como ele vai transformar isso em ações e mudanças na vida prática. Para mim é isso. Então, tipo, quando, por exemplo, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, nossa, eu tenho ansiedade. Como você sabe que tem ansiedade? O problema do rótulo é grande, né, também? Exato. Então, inclusive, eu gosto de falar que existe um vilão oculto que muitos terapeutas não percebem no processo de terapia, que é o que a gente chama de crença de identificação, crença de identidade. Quando a pessoa já trouxe, por exemplo, a ansiedade, que, cara, é um estado e é um comportamento, o nível de identidade, eu posso dizer, eu sou ansioso. A minha ansiedade. Cara, quando a pessoa fala que a minha ansiedade, eu falo, pô, você comprou onde, cara? Você tem a nota aí? Eu quero ver se é sua mesmo. Porque eu sou mesmo. Se é sua, então é difícil de desapegar, né? Se é sua. Então, mas quando a pessoa fala que ela é ansiosa e o terapeuta não lida com essa crença de identificação, uma coisa que pode acontecer, nem sempre acontece, mas pode acontecer, é que você vai lá e faz um processo terapêutico com a pessoa e nem sempre todos os gatilhos que disparam a ansiedade vão surgir durante a sessão, porque tem muita coisa que é extremamente inconsciente. Além de que, depois do processo terapêutico, a vida continua acontecendo e novos gatilhos podem surgir, novas situações podem surgir. Só que, quando novos gatilhos ou gatilhos que não surgiram na terapia surgem e começam a causar o mesmo tipo de afeto, o mesmo tipo de sensação, se a pessoa ainda tem aquela crença de identificação, pode acontecer o seguinte, ó, tá vendo? Não adianta, eu fiz terapia, mas eu sou ansioso mesmo. E começa a recriar no mundo interno dela, todo esse conceito de que eu sou ansioso, não adianta. E aí, cara, meio que desconstrói toda a terapia. Por mais que o terapeuta fosse talentoso, foi lá e é uma coisa que pode acontecer. Eu já vi acontecer e já aconteceu comigo, inclusive. Eu não gosto de olhar para o rótulo, não gosto de olhar para o diagnóstico. Então, se a pessoa chega para mim e fala assim, que tem ansiedade, nossa, eu tenho ansiedade, como você sabe? E se uma pessoa chega para ti, Bruno, e fala, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, tu tem como saber o que é ansiedade, o que é depressão? Não. Não. E aí, cara, se torna um fantasma abstrato, amorfo, que não tem o que fazer em relação a isso, entende? E tem gente que chega falando pra você, mas ela mesmo se rotulou, ela nem recebeu diagnóstico de ninguém, e ela, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Exato. Então, olha só, cara, se você pegar o DSM-5 e folhear, você vai ver que existe uma lista de sintomas que servem como base para que o psiquiatra faça esse diagnóstico, certo? Então, se a pessoa chega para ti e fala assim, nossa, eu tenho ansiedade, ou eu tenho depressão, tu não tem como saber o que é ansiedade ou depressão. Então, pensa o seguinte, é como se esse rótulo, ansiedade ou depressão, fosse o tampo de uma mesa. O que muitos coaches, muitos terapeutas vão fazer? Eles vão tentar pegar um taco de beisebol e tentar quebrar o tampo da mesa. Só que o tampo da mesa não é o problema não é o rótulo. Sabe qual que é o problema? As experiências de referência, que o sistema nervoso dela, não estou nem dizendo a parte consciente, o sistema nervoso dela utiliza para manter o problema no lugar. E isso é experiência subjetiva, cara. Se tu tentar lidar com a ansiedade ou com a depressão como um todo, você vai precisar de recursos gigantescos para colapsar, para ultrapassar isso. E, cara, ninguém tem esses recursos. Sendo bem sincero, ninguém tem esse recurso. Então, o que a gente faz, cara? A gente entende a experiência subjetiva, quais são os pezinhos da mesa, porque se a gente derruba os pezinhos da mesa, o tampo cai sozinho e deixa de ser mesa. Essa é a lógica. Cara, eu gosto de trabalhar dessa maneira porque é uma maneira inteligente de trabalhar. E extremamente prática, focado direto ao ponto para, cara, gerar mudança o mais rápido possível. E da forma mais ecológica, utilizando os próprios recursos internos do cliente a favor dele para atingir o objetivo. Basicamente é assim. Você já chegou a trabalhar com terapia antes mesmo de usar a hipnose conversacional? Sim. Qual a diferença que você... A sua experiência, qual foram as mudanças que teve de trabalhar sem do modo antigo e esse modo novo com a conversacional? Cara, ótima pergunta. De novo, lá no início eu falei, cara, eu venho do ambiente, tipo, mais esotérico, mais espiritualista. Cara, eu trabalhei por anos com reiki, trabalhei com cromoterapia, trabalhei com barras de axis. Eu trabalhava muito nessa visão mais energética, mais holística da coisa, sabe? Mudou sua visão em relação a isso aí? Cara, mudou e tá mudando de novo, inclusive. Eu já vou falar sobre isso, A primeira coisa que eu percebo, e inclusive, cara, muitos terapeutas holísticos procuram mentoria ou procuram para tirar dúvida exatamente com esse mesmo ponto.
quando a gente trabalha nessa parte mais energética, cara, a gente gera resultado muito bom. A pessoa realmente sai muito bem da sessão. Só que isso não garante mudança prática, palpável, consistente na vida da pessoa. Então, muitas vezes, o que eu observei na minha experiência é que, por mais que desse o melhor ali, passasse uma energia boa para a pessoa saía muito bem, passava alguns dias muito bem, mas acabava caindo nos velhos padrões, porque é como o cérebro dela está organizado. Então, o que eu sentia muita falta era de um método onde eu pudesse usar isso que eu sabia fazer, mas para gerar mudança no cérebro, no sistema nervoso da pessoa, de uma maneira que ela seja diferente. Cara, muda de verdade. Era isso que eu sentia falta. E tem muito terapeuta holístico que me fala exatamente a mesma coisa, que parece que falta uma coisa que ajude a transformar essa experiência maravilhosa do reiki. Não sei se você já fez reiki, cara, mas é uma experiência maravilhosa, incrível. Como aproveitar isso para gerar mudança neurológica mesmo, na maneira como o cérebro está conectado, como ele está criando significado, como ele está interpretando o mundo. E aí que eu te digo, cara, que mudou e está mudando de novo. Porque, olha só que interessante, eu vejo isso como se fosse um movimento de um pêndulo. Inclusive, pêndulo tem tudo a ver com hipnose, não é mesmo? Veja bem, eu venho desse lado que era totalmente energético, mais espiritualista. Uhum. Exatamente. Eu não tenho nenhum aqui agora, senão eu ia brincar também. Mas olha só, eu venho disso. E depois, cara, eu meio que neguei tudo isso e fui totalmente pro lado 100% científico da coisa. Totalmente cético e científico. E agora, cara, tá acontecendo o movimento mais legal de todos, que eu tô voltando pro centro e podendo ter um pezinho em cada lado e aproveitar tudo que tem aqui e alinhando com o que tem de bom aqui. E assim, cara, quando tu junta tudo isso, nossa, tu consegue criar caminhos incríveis de mudança. Para todo tipo de pessoa, para todo tipo de crença, para todo tipo de expectativa. Perfeito. Eu mudei muito também em relação a... Porque, assim, minha vida toda eu vim da academia, sabe? Então, para que algo fizesse sentido para mim, tem que estar publicado, tem que ter fundamentação, tem que ter método. Esse procedimento tinha que ser reproduzido milhares de vezes e ter o mesmo resultado. Enfim, então eu caía naquilo ali, mas tem coisas que vão funcionar e vai dar certo e a gente não tem nada publicado. A gente sabe que dá certo, mas não sabe como é que dá. Né? Então, são coisas que a gente sabe que dá resultado e que funciona. E se traz uma experiência positiva e subjetiva para a pessoa de melhora, é por que não aplicar? Não é porque não existe uma comprovação científica, porque a gente não pode estar aplicando, né? A gente sabe que um comprimido de placebo vai funcionar, quanto mais uma técnica, né? Há até um presente hipnótico que a gente dá no final do Street, eu acho que seria muito parecido com esse exemplo que você falou, né? Vai melhorar, a pessoa ela vai se sentir bem durante alguns dias, mas você não alterou neurologicamente aquele problema, não é? Exato. Então, assim, eu já fui muito... na verdade, eu ainda sou uma pessoa que eu não me envolvo muito com misticismo, sabe? Você falou que veio de uma pegada mística. Eu sou um cara que eu nasci e fui criado dentro da igreja evangélica. Eu passei 25 anos dentro da igreja evangélica, mas minha terapia ela é totalmente neutra. Eu utilizo a própria crença do paciente para poder ressignificar os traumas emocionais dele. Agora, para mim, eu não me envolvo em nada que tenha pegada mística, espiritualista, energia, essa coisa. É porque, para mim, no meu mapa, não faz sentido como acadêmico, sabe? Sim. Mas eu sei que para aquela pessoa que está passando pela experiência, subjetivamente, ela vai ter uma melhora. Então, se vai ter uma melhora, por que não fazer? Não é porque não é científico, não vai funcionar. Então, não é exatamente isso. Cara, sabe qual que é a pegada? Olha só, eu falei isso, acho que naquela semana Sou Hipnose lá, que teve a palestra minha com o Roberto. Eu falei exatamente isso aqui, cara. Foi uma sacada que eu tive assim, 5 minutos antes de começar a live. Porque, veja bem, é exatamente isso que tu falou, cara. A ciência prova que energia reiki existe? Não. A ciência prova que, por exemplo, cores diferentes que vão influenciar a maneira como o corpo da pessoa funciona? Não. Não existe prova. Não é científico, por assim dizer, no rigor do método científico. Né? Mas agora, olha só que interessante. A metodologia chave mestra, que é a metodologia que eu ensino nas mentorias, mas é porque, cara, é sobre como o cérebro aprende através de experiência. Não é esse aprendizado cognitivo que a gente aprende, por exemplo, na faculdade, na escola. Aprender matemática e português. Não, cara, é como o cérebro aprende através de experiências. É sobre neuroplasticidade, sobre memórias dependentes de estado, reconsolidação de memórias e tudo que envolve aprendizado. Isso aqui é embasado, por exemplo, cara, em neuroaprendizagem, é embasado em diversas matérias, é embasado em cognição incorporada, em diversas matérias científicas, ok? Então, olha só, a gente tem essa metodologia que tem muito a ver com ciência, mas... Por exemplo, a gente pode pegar reiki, cromoterapia, barras de axis, que não tem, por exemplo, uma validação científica, só que se a gente pluga aqui, agora começa a ter um pouco. Porque agora, cara, é sobre como o cérebro aprende. A gente usa isso aqui como uma maneira de
introduzir recursos como uma maneira de criar uma experiência divergente para o cérebro da pessoa, criar lá o que a gente chama de erro de previsão, que é o que abre a brecha em padrões antigos para que a pessoa aprenda um novo padrão, uma nova forma de ser. E traga outros repertórios que ela já tem e utilize em outros momentos para utilizar também nos contextos onde o problema surge. Então, cara, a gente pode pegar Reiki, que é uma coisa que não tem, por exemplo, comprovação e validação científica no rigor do método, mas, cara, que funciona para uma pancada de gente, cara. Às vezes, alguns, a gente não tem como saber se é por causa da crença, se é porque energia existe, porque pode existir, a gente não mas tem como... funciona. A gente não sabe o porquê, mas funciona. Já parou para pensar que, cara, numa dessas existe e a gente só não tem o aparelho certo que mede isso, que detecta isso? Pode ser, vai saber, cara. Então, não faz sentido excluir isso. Porque se a gente traz isso mesmo que não tem comprovação e validação, começa a ter um pouco, porque agora está influenciando a maneira como o cérebro aprende. E aí que é a beleza da coisa. Aí tu pode conectar Reiki, cara, tu pode conectar barras de axis, tu pode conectar cromoterapia, teta healing, o que tu quiser, no sistema que é desenhado, pensado exclusivamente para quebrar os padrões que o cérebro desenhou através das experiências de vida e criar novos padrões assim, ó, rápido. Isso é fantástico, cara. Até a musicoterapia poderia entrar aí, né? Cara, entra. Inclusive, quer ver uma coisa? Tu reparou que toda cena de ação de filme sempre envolve percussão? É, tambores. Uhum. Determinados tipos de cena, cara, é só tu olhar. Tenta assistir, cara, tem alguns filmes que vêm com os extras no DVD que tem cenas sem nenhum tipo de música. Porque, cara, não é porque não tem a música cantada, por exemplo, a música de uma banda tocando, que não tem trilha sonora. Sempre tem música de fundo dando o tom emocional de uma cena. Mas se tu assiste uma cena sem esse fundo musical, que muitas vezes a gente não percebe, cara, tu nota a diferença que dá. Então, determinados tipos de música, determinados instrumentos que são utilizados evocam experiências emocionais diferentes. Quer ver? Eu vou evocar uma emoção em Lucas agora, em tempo real. Vai tocar evidências, vai tocar cheio de mania. Não. Eu vou usar uma única palavra e mostrar um único objeto e você vai ver a reação do cara, o que é que lembra. A palavra se chama Iron Maiden e a imagem é isso aqui, ó. Com certeza, cara. Já começou a tocar Ghost of Navigator aqui que a gente tava falando mais cedo, cara. É isso, cara. A hipnose tá em tudo. É genial, cara. Brilhante. E é isso, cara, é isso. Isso deixa a gente passar o dia todo aqui. Vamos fazer aqui as considerações finais. Lucas, cara, foi muito massa esse bate-papo aqui com você. Mas é isso, ó. Se você quiser que eu faça uma nova live com o Lucas, que eu sei que vocês querem, mas deixa o likezinho aqui, mostre que pelo menos se você ficou até aqui agora. Se você ficou até aqui, gente, vale a pena dar um likezinho, tá certo? E quem sabe a gente traz mais conteúdo aí, numa pegada diferente aí pra vocês. Deixa eu te agradecer, então, pelo convite, cara. Foi um bate-papo. Cara, faz quase 2 horas que a gente tá aqui. Isso aqui é uma outra característica de hipnose, que é a distorção temporal, cara. Quando a gente tá muito animado com alguma coisa, cara, o tempo voa e a gente nem percebe. Então, cara, deixa eu te agradecer. Uma honra estar aqui falando contigo, cara, que a gente já interagiu em outros ambientes e, cara, é sempre muito massa, sempre muito divertido. Cara, poder falar sobre a minha visão das coisas e impactar as pessoas e mostrar para elas o potencial que nosso cérebro tem, que a nossa mente tem de criar novas realidades e que pode ser muito mais fácil, mais rápido do que as pessoas imaginam, cara, não tem preço. Não tem preço. Então, muito obrigado pela oportunidade. Galera que acompanhou aqui, me segue lá no Instagram, @lucasdealbuquerque.oficial. Só me chama lá. Deixa eu colocar aqui para o pessoal te seguir. Já tá aí na descrição. Beleza, galera que curtiu, que ficou com alguma dúvida, que quiser bater um papo a mais sobre isso, me chama lá no Instagram, vai ser um prazer te receber lá, bater esse papo, porque vocês já viram que eu gosto um pouquinho de falar sobre esse negócio. Então é isso, Bruno. Muito obrigado pelo convite, show. pela oportunidade. E é isso, um abraço. Perguntaram aqui, ó, peraí, bem rapidinho. O cara, na hora que encerrar, o cara perguntou: aquele meme da internet que um cara chega falando com uma coisa e de repente vai mudando para várias outras coisas e confunde a mente da pessoa. É hipnose conversacional? Total. Cara, eu já sei o que você tá falando. É aquele cara, Lucas, que ele chega assim: olha, o senhor pode me dar informação? Eu queria saber onde é que tem uma farmácia que bota combustível a diesel, porque... Porque o papagaio da minha vizinha e, cara, ele vai conectando com umas coisas nada a ver, cara. Conectando e de repente o cara fica assim, ó. O cara fica... hã? Aí ele fala, você não tá entendendo. Aí ele começa a repetir a história toda. Se o cara que fez o vídeo desse uma sugestão ali, cara,
Game over. Já era. Depois que o cara tava bugado ali, na verdade ele utilizou uma técnica que é overload de informação. Foi tanta informação a ser processada que ele fica vulnerável a sugestões ali. Show de bola. É isso mesmo. E vamos lá. Lucas, brigadão, cara. Tamo junto e misturado, certo? O canal do Lucas, do Instagram do Lucas, tá aqui na descrição. Como é que tu bota esses corações? Eu tenho minhas magias aqui, olha só. Olha que legal aqui. Rapaz. Aqui, ó. Eu tô cheio dos truques, olha só. Meu amigo. Gostei.